Capítulo 3. Precisava urgentemente falar com Svidrigailov. O que podia esperar desse homem nem ele mesmo sabia. Mas esse homem exercia sobre ele um poder misterioso. A partir do momento em que compreendera isso, deixara de ter sossego. E além disso, já chegara o momento de esclarecer tudo. Durante o caminho, havia uma pergunta que o torturava acima de tudo. Svidrigailov teria falado com Porfiri? Tanto quanto ele podia perceber, não tinha. Raskolnikov era capaz de jurar que não. No entanto, Raskolnikov relembrou ainda a visita de Porfiri. Ele chegava sempre a essa conclusão. Não, Svidrigailov não se encontrara com o juiz de instrução, não, com certeza. Mas se Svidrigailov ainda não tinha ido, iria ou não procurar Porfiri? Pelo menos de momento parecia-lhe que essa visita não se realizaria. Por quê? Não sabia por quê, mas se fosse possível explicar, também não cansaria a cabeça por causa disso. Todas essas coisas o torturavam, mas ao mesmo tempo ainda era a menor das suas preocupações. Coisa estranha, até difícil de acreditar. A sua sorte atual e imediata, só muito levemente o preocupava e pensava nela distraidamente. O que o atormentava era outra coisa, algo muito grave e excepcional, que só dizia respeito a ele, mas que era diferente de importância capital. Sentia além disso um enorme cansaço moral, apesar de nessa manhã se encontrar em melhores condições para raciocinar do que nos dias anteriores. E além disso, depois de tudo que acabara de acontecer, que necessidade ele tinha agora de tentar vencer todas essas míseras dificuldades que de novo surgiam no seu caminho? Valia a pena, por exemplo, procurar se envolver com Svidrigailov para que este não fosse procurar Porfiri e perder tempo desmascarando e desarmando um Svidrigailov qualquer? Já estava farto de tudo isso, e no entanto corria em busca de Svidrigailov. Não se poderia esperar alguma coisa nova dele, alguma sugestão, algum meio de acabar com aquilo tudo? Às vezes acontece de nos agarrarmos a uma palha. Será que o destino ou o instinto os impeliria um para o outro? Talvez no caso de Raskolnikov se tratasse simplesmente de cansaço, de desespero. Talvez tivesse necessidade não de Svidrigailov, mas de outra pessoa. Se socorria com ele porque não tinha outro recurso. E Sônia? Mas por que iria ver Sônia naquele momento? Para mendigar de novo as suas lágrimas? Além disso, Sônia lhe inspirava medo. Sônia representava a sentença irrevogável sem apelação, e vê-la era abdicar. Naquele instante, sobretudo, não se sentia capaz de suportar sua presença. Portanto, não valia mais tentar a sorte com Svidrigailov? Por que não, afinal? Não podia deixar de reconhecer, no fundo, que há muito tempo aquele homem que lhe era necessário? Mas, no entanto, que podia haver de comum entre eles? Inclusive, aquele homem tinha algo de extraordinariamente antipático. Era evidentemente um libertino consumado, cauteloso e hábil, com toda a segurança, talvez até um refinado malandro. Corriam muitas histórias desse gênero acerca dele. É verdade que tomara a seu cargo os filhos de Ekaterina Ivanovna, mas sabia-se lá com que intenção? Um homem da sua laia com certeza andava tramando alguma coisa. Há vários dias que um certo pensamento obcecava Raskolnikov, o qual tentava em vão afugentar de tão doloroso que era. Às vezes dizia para consigo: Svidrigailov anda sempre em volta de mim e neste momento está me rondando. Svidrigailov descobriu o meu segredo. Svidrigailov tinha intenções sobre Dunya. E se ainda tivesse? Pode-se quase afirmar que sim, sem receio de engano. Agora que conhece o meu segredo e me tem na mão, de certa maneira, irá usar isso como uma arma contra Dunya? Até em sonhos essa ideia às vezes o perturbava, mas a primeira vez que veio a consciência com toda clareza foi no momento em que se dirigia para a casa de Svidrigailov. Bastou esse pensamento para lhe provocar um surdo ataque de raiva. Em primeiro lugar, a situação mudava por completo, até mesmo naquilo que pessoalmente o afetava. Não tinha outro remédio senão revelar o mais depressa possível seu segredo a Dunya. Não seria bom se ele próprio fosse se denunciar a fim de proteger Dunya de algum passo imprudente? E aquela carta? Dunya recebera nessa mesma manhã uma carta? Quem é que em Petersburgo poderia lhe escrever? Seria de Ludin essa carta? Exceto que Razumikin era uma boa sentinela, mas Razumikin não sabia de nada. Não seria bom se fosse franco com Razumikin, mas Raskolnikov, diante dessa ideia, teve uma sensação de medo. Seja como for, preciso imediatamente procurar Svidrigailov, decidiu finalmente. Graças a Deus, os pormenores aqui têm menos importância que o principal do assunto, mas se for capaz disso, desde que Svidrigailov tente a menor coisa contra Dunya, nesse caso, Raskolnikov estava tão esgotado por aquele longo mês de lutas e comoções que não se sentia capaz de resolver questões semelhantes, senão com essas palavras de frio desespero. Nesse caso, eu o matarei. Um doloroso sentimento lhe oprimiu o coração. Parou no meio da rua e olhou à sua volta. Que caminho tinha seguido? Onde é que estava? Estava na Avenida de X, a 30 ou 40 passos do mercado do feno que atravessara. O primeiro andar do prédio da esquerda era ocupado por uma taberna. As janelas estavam abertas de par em par. A avaliar pelas figuras que via nas janelas, a taberna estava apinhada. Da sala onde tocavam clarinete e violino ao compasso de um repique de tambor chegava um rumor de canção. Ouviam-se gritos agudos de mulher. Raskolnikov estava quase decidido a voltar atrás, perguntando a si mesmo por que tomar o rumo da Avenida X, quando de súbito, numa das últimas janelas do estabelecimento, viu Svidrigailov de cachimbo na boca sentado a uma mesa de chá. Sentiu uma mescla de assombro e terror. Nas tabernas servia-se também chá, uma das bebidas nacionais russas.
Sentiu uma mescla de assombro e terror. Svidrigailov observava-o e em silêncio o que acabou de deixar Raskolnikov estupefato foi que pareceu ter notado que Svidrigailov queria se levantar e sair de mansinho antes que ele o visse. Raskolnikov fingiu não tê-lo visto e olhou para o outro lado com ar perplexo, embora sem perdê-lo de vista com o canto do olho. Seu coração pulsava de angústia. Era isso sem dúvida. Svidrigailov queria passar despercebido. Tirou o cachimbo da boca e procurou se esconder, mas ao se levantar para afastar a cadeira, reparou provavelmente que Raskolnikov o tinha visto e o estava contemplando. Passou-se entre ambos qualquer coisa semelhante à cena do seu primeiro encontro na casa de Raskolnikov, no momento em que este dormia. Um sorriso de patifaria surgiu no rosto de Svidrigailov, que aliás se pavoneou. Um e outro se sabiam mutuamente observados, até que por fim Svidrigailov rompeu numa estrepitosa gargalhada. Vamos, entre se quiser, aqui estou. Aqui estou eu, gritou da janela. Raskolnikov subiu à taberna. Encontrou Svidrigailov no pequeno gabinete dos fundos, contíguo a um salão onde, diante de umas 20 mesinhas, uma multidão de comerciantes, de funcionários e de pessoas de todos os gêneros tomavam chá em meio ao horrível algazarra dos cantadores que berravam em coro. De qualquer lugar chegava um barulho de bolas de bilhar se entrechocando. Svidrigailov tinha na sua frente, em cima da mesa, uma garrafa de champanhe e um copo pela metade. Nesse pequeno gabinete havia também um rapazinho que tocava realejo, acompanhado de uma cantora, uma mocinha de uns 18 anos, bochechuda e corada, embrulhada numa saia listrada de mangas arregaçadas e com um chapéu tirolês de fitas. Cantava umas coplas vulgares, apesar do coro ruidoso que se elevava do salão vizinho, acompanhada pelo realejo com uma voz de contralto muito rouca. Vamos, já chega, interrompeu a Svidrigailov quando Raskolnikov entrou. A moça suspendeu a cantoria e ficou aguardando numa atitude respeitosa. Até quando estava cantando aquelas brejerices, com acompanhamento de música, também conservava no rosto essa mesma expressão de respeito e gravidade. Ei, Felipe, um copo, gritou Svidrigailov. Eu não bebo vinho, disse Raskolnikov. Como quiser, mas não estava chamando por sua causa. Vamos, Katia, bebe e vai-te embora, já não preciso de ti. Ofereceu-lhe um copo de vinho e meteu-lhe na mão uma pequena nota. Katia bebeu o vinho como as mulheres costumam fazê-lo sem tirar os lábios do copo em 20 golinhos. Depois pegou a nota, beijou a mão de Svidrigailov, que a deixou beijar com o ar mais sério deste mundo, e abandonou a sala seguido do rapaz do realejo. Eram ambos vindo da rua. Svidrigailov estava apenas há 8 dias em Petersburgo, mas já se encontrava tão à vontade ali como na aldeia. O moço da sala, Philip, já era conhecido seu e se arrastava de um modo servil. Uma volta de chave na porta, Svidrigailov estava como em sua casa. Seria até possível que passasse ali 2 dias inteiros. Aquela taberna suja, relés, nem sequer podia ser classificada como de segunda categoria. Ia à sua casa, andava à sua procura, começou Raskolnikov. Mas não sei por que, de repente dobrei na avenida ao sair do mercado do Feno. Nunca passo nem venho por aqui. Entro sempre à direita do mercado. Este também não é o caminho para ir à sua casa. E mal dera a volta, eis senão que o vejo. É estranho. Por que o senhor não diz simplesmente que é um milagre? Porque pode ser que não passe de casualidade. Que gente engraçada, disse Svidrigailov, pondo-se a rir. Ainda que estejam intimamente convencidos do milagre, não querem reconhecê-lo. O senhor mesmo diz que pode ser que não se trate senão de uma casualidade. E como são covardes a respeito das suas opiniões, o senhor não faz ideia? Rodion Romanovich, o senhor possui uma opinião e não teve medo de expressá-la. Foi precisamente por isso que despertou a minha curiosidade. Só por isso? E já é suficiente. Era visível que Svidrigailov se encontrava num estado de excitação, mas não muito acentuado, não bebera mais do que meio copo de vinho. Tenho a impressão de que o senhor veio ao meu encontro antes de saber se eu tinha ou não aquilo que chamam uma opinião, insinuou Raskolnikov. Naquele momento era diferente. Cada um age de sua maneira. Quanto ao milagre, noto no senhor uma cara como se estivesse dormindo durante esses 2 ou 3 últimos dias. Eu mesmo lhe indiquei esta taberna, por isso não é nada estranho que tivesse vindo direto aqui. Eu havia lhe dito o caminho que devia seguir, o lugar em que fica e a que horas poderia me encontrar. Não se lembra? Havia me esquecido, respondeu Raskolnikov, surpreendido. Acredito. Eu lhe disse 2 vezes. O endereço deve ter ficado gravado maquinalmente na sua memória e maquinalmente o senhor deve ter se caminhado para cá, sem se lembrar bem ao certo do endereço. Aliás, eu não tinha a menor ilusão de que estivesse me escutando enquanto eu lhe falava. O senhor é muito distraído, Rodion Romanovich. E além disso, estou convencido de que há muitas pessoas em Petersburgo que andam pelas ruas falando sozinhas. Essa é uma cidade de gente meio doida. Se nós tivéssemos um pouco de ciência, alguns médicos, juristas e filósofos poderiam fazer as observações mais interessantes nas suas respectivas especialidades em Petersburgo. Seria difícil encontrar outra terra onde influxos tão tenebrosos, tão intensos e tão estranhos atuem sobre a alma humana como em Petersburgo. Talvez seja o clima, mas como é o centro administrativo do país, o seu caráter deve se refletir na Rússia inteira. Mas não é disso que se trata agora. O que eu queria lhe dizer era que o tenho observado mais de uma vez. Quando sai de casa, está com a cabeça erguida, mas apenas 20 passos depois, logo abaixo e cruza as mãos atrás das costas. E percebe-se muito bem que não vê nada, nem do que se passa à sua frente, nem ao seu lado. Até que acaba mexendo os lábios e falando sozinho. Além disso, gesticula muito enquanto fala e depois para de repente no meio da rua e ali fica durante muito tempo. Isso não está certo. Outras pessoas poderiam observá-lo e, francamente, isso não seria conveniente. No fundo, a mim tanto faz. E não sou eu quem vai curá-lo desse mau costume, mas espero que me compreenda. O senhor sabe se estou sendo espiado? Perguntou Raskolnikov, olhando-o com curiosidade. Não sei nada disso, respondeu Svidrigailov, espantado. Bem, não falemos mais no caso, resmungou Raskolnikov, franzindo o senho. Muito bem, não falemos mais.
O melhor seria que me dissesse por que é que, se eu vim aqui para beber e o senhor me indicou por 2 vezes este lugar para que viesse procurá-lo, por que é que agora, quando eu olhava da rua para a janela, o senhor se escondeu e quis sair sem que eu visse? Reparei muito bem. E o senhor outro dia, quando eu estava à sua porta, não ficou de olhos fechados no seu divã, fingindo dormir, embora estivesse perfeitamente acordado? Eu também percebi isso muito bem. Podia ter as minhas razões, o senhor bem sabe. Pois eu também podia ter as minhas razões que o senhor não sabe. Raskolnikov apoiou o cotovelo direito sobre a mesa, segurando o queixo com a mão, e olhou fixamente para Svidrigailov. Ao minuto que contemplava aquela carta que sempre o chocara. Era uma cara singular que parecia uma máscara, branca, vermelha, com os lábios de vermelhão, uma barba de um louro avermelhado e o cabelo branco, ainda bastante espesso. Tinha os olhos demasiado azuis, de um olhar muito parado e fixo. Havia algo de terrivelmente antipático naquele belo rosto que se conservara, apesar dos anos, incrivelmente jovem. Svidrigailov vestia um traje de verão de um tecido fino e de leve, e distinguia-se sobretudo pela camisa. Um grande anel com uma pedra preciosa brilhava num dos seus dedos. O senhor pretende me dar ainda mais preocupações? Perguntou Raskolnikov, de repente indo direto ao assunto com uma impaciência febril. Embora o senhor seja talvez o mais perigoso dos homens, se decidir fazer o mal, não procurarei dissimular por mais tempo e vou lhe provar agora mesmo que eu não ando querendo me esconder. Fique sabendo, portanto, que eu vim para lhe dizer que, se continuo com os mesmos propósitos em relação à minha irmã e pensar em tirar partido do segredo que descobriu há pouco, eu vou matá-lo antes que tenha tempo de me mandar para a prisão. Acredite no que eu lhe digo, já sabe que sou capaz de cumpri-lo. Além disso, se tem alguma confidência a me fazer, e há muito tempo me parece que o senhor tem alguma coisa para me dizer, apresse-se porque o tempo é precioso e talvez muito em breve seja tarde demais. Mas para que tanta pressa? Perguntou Svidrigailov, olhando-o com curiosidade. Todos nós temos os nossos assuntos para tratar, respondeu Raskolnikov, impaciente com um ar sombrio. O senhor acaba de convidar-me a ser franco e já evita responder a primeira pergunta, observou Svidrigailov sorrindo. O senhor sempre acha que eu trago nas mãos certos projetos e por isso me olha com desconfiança. No fim das contas, quando uma pessoa se encontra na sua situação, é perfeitamente compreensível. Mas por mais que eu deseje viver em boas relações com o senhor, não me daria o trabalho de tirá-lo desse erro. Meu Deus, isso não valeria a pena. E além do mais, eu não tinha intenção de lhe falar de maneira particular. Então por que eu era tão necessário para o senhor? Por que não para de me rondar? Simplesmente por curiosidade, como objeto de observação. Tem interesse pelo lado fantástico do seu caso. Eis o porquê. Além disso, o senhor é irmão de uma pessoa que me interessava muito. E finalmente eu ouvi essa pessoa há tempos falar muito seguidamente do senhor, de onde pude deduzir que tem uma grande influência sobre ela. Ainda lhe parece pouco tudo isto? Além disso, confesso-lhe que a sua pergunta é demasiado complexa e é muito difícil respondê-la. Ora, vejamos, por exemplo. O senhor não teria vindo agora mais para me dizer algo de novo do que para falar de algum assunto? Não será isso? Não será isso? Insistiu Svidrigailov com um sorriso ladino. Imagine depois disso que eu mesmo, quando ainda estava a caminho daqui no trem, tinha a ilusão de que o senhor iria me revelar alguma coisa de novo e que eu iria conseguir tirar de ti algum proveito. Já vês como nós somos, nós, os ricos. Svidrigailov passa assim do tratamento de senhor para o tu no texto. Tirar algum proveito? De que maneira? Como vou explicar? Eu sei por acaso? Olha, eu passo a vida das tabernas e sinto prazer nisso. Quero dizer, não faço tanto por prazer quanto porque é preciso estar sentado em algum lugar. Ainda que apenas com essa pobre Kátia, viu-a? Bem, se eu fosse, por exemplo, um glutão, um gastrônomo de clube, mas olhe para o que eu como. Estendeu o dedo para um canto onde, em cima de uma mesinha redonda, numa travessa de latão, se viam os restos de um horrível bife com batatas. E a propósito, já almoçou hoje? Eu já comi um pouco e não quero mais. Vinho, por exemplo, também não bebo, a não ser champanhe, e apenas um copo numa tarde, e até isso me faz doer a cabeça. Se o pedi hoje, foi para me animar, porque tenho de ir a um lugar e eu preciso ter uma certa disposição de espírito. Há pouco me escondi como um colegial, porque julguei que o senhor vinha me roubar tempo, mas pelo visto, puxou o relógio. Ainda posso lhe dedicar 1 hora? Sabe que são 4h30? Ainda se eu fosse alguma coisa, bem... Proprietário, pai de família, fotógrafo, jornalista, mas nada, perdão. Não tenho tempo... Não tenho, aliás, nenhuma profissão determinada, perdão. Mas nada, não tenho nenhuma profissão determinada, é isso. Às vezes me aborreço, eu pensava de fato que o senhor me traria novidades. Mas quem sou eu? O senhor já sabe, um nobre que serviu 2 anos na cavalaria e depois, aliás... Mas quem é o senhor e por que veio estar aqui? Quem sou eu? O senhor já sabe, um nobre que serviu 2 anos na cavalaria e depois veio parar aqui, em Petersburgo, deu voltas pelas ruas e finalmente se casou com Marfa Petrovna e foi viver no campo. Aí tem o senhor, a minha biografia resumida. Segundo dizem, o senhor é jogador? Jogador não, trapaceiro. Trapaceiro? Acho que sim. E nunca lhe deram uma surra? Algumas vezes. E daí? É que podiam provocá-lo para um duelo, e em geral isso põe uma certa animação na vida. Não digo que não, e neste ponto não sou forte em filosofias. Confesso-lhe que, acima de tudo, vim aqui por causa das mulheres. Logo depois da morte de Marfa Petrovna? Claro, respondeu Svidrigailov com subjugadora franqueza. O que tem isso de especial? Não acha correto que eu fale assim das mulheres? Isso significa perguntar se eu condeno o vício? O vício, deixe disso. Mas vou lhe responder em ordem a respeito das mulheres. Primeiro, em termos gerais. Reparem, eu tenho tendência a falar. Mas me diga, por que virar as costas das mulheres se elas nos agradam? Ao menos é uma ocupação. De maneira que, então, o que o trouxe aqui foi apenas o vício.
Seja lá que insiste, vamos chamar de vício. Admitamos, ao menos a sua pergunta, franca e me agrada, é o principal. Neste vício, pelo menos, há alguma coisa de positivo, inclusive baseada na natureza e não gerada pela fantasia. Algo que persiste como uma brasa acesa no sangue e que nem debaixo do peso dos anos, nem debaixo do peso dos anos se extingue facilmente. Há de concordar comigo que esta é uma ocupação à sua maneira. Não é caso para felicitá-lo, isso é uma doença e perigosa. O que diz? Eu sou convencido de que isso é uma doença, como tudo que ultrapassa os limites, e aí ultrapassamos infalivelmente. Mas repare, em primeiro lugar, cada um tem os seus limites. Este tem um, aquele outro, e além disso, em tudo é preciso ter comedimento, embora isso seja um relés cálculo, mas o que se há de fazer? Se agirmos de outra maneira, não nos resta mais nada se não darmos um tiro na cabeça. Concordo que o homem bem comportado tem a obrigação de se aborrecer, mas apesar de tudo... E o senhor seria capaz de dar um tiro na cabeça? O quê? Respondeu Svidrigailov com repugnância. Faça o favor de não falar dessas coisas. Apressou-se a acrescentar, agora sem ponta de fanfarronice que deixara transparecer nas palavras anteriores, até mudou a expressão do seu rosto. Reconheço que se trata de uma fraqueza imperdoável, mas o que se há de fazer? Tenho medo da morte e não me agrada sequer que falem nela. O senhor não sabe que eu tenho um pouco de místico? Ah, sim, as aparições de Marfa Petrovna ainda continuam a lhe aparecer? Ah, não me faça lembrar dela. Em Petersburgo ainda não tive, que vão para o diabo, exclamou com uma certa irritação. Não falemos disso, mas, aliás, tenho pouco tempo, tenho pena de não poder continuar com o senhor, tinha uma coisa para lhe contar. Mas por que está com essa pressa? Por causa de alguma mulher? Sim, é uma mulher, um caso completamente inesperado. Não me refiro a isto. Mas a indignidade de todo este ambiente não impressiona? O senhor não tem força para se controlar? O senhor se faz de forte, não? O senhor me deixa admirado, Rodion Romanovich, embora eu soubesse já de antemão que seria assim. É o senhor que vem falar para mim de vício e de estética? O senhor um Schiller? O senhor um idealista? Mas de fato tudo isto tem a sua razão de ser, e seria de admirar se não fosse assim, embora apesar de tudo seja um tanto estranho na realidade. Pena eu não ter mais tempo, porque o senhor é um indivíduo muito curioso. E a propósito, o senhor aprecia Schiller? Eu sou doido por ele. O senhor é sempre um grande exibido, disse Raskolnikov com uma certa repugnância. Juro que não sou, respondeu Svidrigailov rindo. Embora no fim das contas não discuta isso, admitamos que seja um exibido. Mas por que não se gabar quando não se ofende ninguém com isso? Eu vivi anos na aldeia com Marfa Petrovna, e depois, quando me encontrei agora com um homem inteligente como o senhor, inteligente e extremamente curioso, me pus a falar simplesmente por alegria, sem contar com o que bebi. Aliás, só este meio copo de vinho já me subiu um pouquinho a cabeça, mas o principal foi uma certa circunstância que me causou um grande alvoroço, mas a qual não direi nada. Onde é que vai? Perguntou de repente Svidrigailov com receio. Raskolnikov pôs-se de pé, custava-lhe muito e parecia cometido uma vileza em ter ido ali. Estava convencido de que Svidrigailov era o malandro mais vazio e insignificante do mundo. Ah, sente-se, pediu-lhe Svidrigailov. E ao menos peça-lhe que lhe traga um chá. Vamos, sente-se. Não pense que vou lhe contar disparates, isso é, continuar a falar de mim. Vou lhe contar uma coisa, vamos, fique, que eu vou lhe contar como é que uma mulher, usando a sua linhagem, me salvou. Com isso, responderei também à sua primeira pergunta, visto que essa mulher é a sua irmãzinha. O quê? Posso lhe contar? Assim mataremos o tempo. Conte, mas espero que... não se preocupe, até um homem abjeto e depravado como eu, a Avdotya Romanovna só pode inspirar o mais profundo respeito. Capítulo 4. É possível que o senhor saiba, além disso, eu mesmo lhe contei, começou Svidrigailov, que eu estive aqui preso por dívidas enormes, e que não tinha condições de pagá-las. É desnecessário lhe contar com todos os pormenores como é que Marfa Petrovna veio me resgatar. O senhor sabe até que grau de loucura as mulheres podem se apaixonar às vezes? Esta era uma mulher honesta, muito esperta, embora sem a mínima cultura. Pois imagine que essa mulher ciumenta e honesta decidiu assinar comigo depois de muitas cenas e censuras um contrato que cumpriu escrupulosamente durante todo o tempo que estivemos casados. É que ela era muito mais velha do que eu, e além disso mascava constantemente um cravo da Índia. Eu tinha uma alma bastante vil, e ao mesmo tempo era honesta à minha maneira, e para falar com toda fraqueza, não conseguia absolutamente ser fiel. Essa confissão a deixou estupefata, mas ao que parece, a minha rude franqueza lhe agradou de certo modo. Que diabo, isso é sinal de que ele não quer me enganar, pois já começa por dizê-lo. E vamos lá, para uma mulher ciumenta, isso é o principal. Depois de muitos choros, assinamos entre nós um contrato verbal com este teor. Primeiro, que eu nunca abandonaria Marfa Petrovna, e seria sempre seu marido. Segundo, que nunca me ausentaria sem a sua permissão. Terceiro, que nunca teria a mesma amante. Quarto, que, em troca disso, Marfa Petrovna me autorizava a brincar uma vez por outra com as nossas criadas, mas vim informando-a sempre, e em segredo. Quinto, que Deus me livrasse de me apaixonar por uma mulher de nossa classe. Sexto, que se por acaso Deus me livrasse disso, se eu chegasse a me apaixonar a sério, ficava obrigado a avisar Marfa Petrovna. A respeito dessa última cláusula, Marfa Petrovna esteve sempre completamente tranquila. Ela era uma mulher inteligente, portanto não podia me considerar senão como um ser corrompido, um libertino incapaz de amar seriamente. Mas uma mulher inteligente e uma mulher ciumenta são duas coisas diferentes, e aí precisamente é que está o mal. Aliás, para julgar imparcialmente certas pessoas, é preciso primeiro nos desprendermos de certos hábitos cotidianos, nos abstermos de julgar os indivíduos e os objetos que costumam nos rodear.
Eu tenho razão a confiar mais no seu juízo do que no das outras pessoas. É possível que eu tenha lhe descrito Marfa Petrovna como uma mulher ridícula e tola. De fato, ela tinha alguns hábitos muito ridículos, mas digo-lhe francamente que eu deploro com toda sinceridade os inumeráveis desgostos que lhe causei. E vamos lá, creio que isso já é bastante como decentíssima oração fúnebre do mais carinhoso marido para sua amantíssima esposa. Quando nos desentendíamos, eu me calava, geralmente, e não me zangava. Essa conduta de gentleman quase sempre produzia efeito e influía nela e até lhe agradava. E às vezes ela até se mostrava orgulhosa de mim. Mas apesar de tudo, não pôde suportar sua irmã. Mas como foi que ela se atreveu a meter em casa uma beldade daquelas como preceptora? Eu explico isso calculando que Marfa Petrovna era uma mulher inflamável e sensível que se apaixonou simplesmente, essa é a palavra, pela sua irmã. Além disso, foi a Avdotya Romanovna quem deu o primeiro passo, não acredita? Eu mesmo não quero acreditar também que Marfa Petrovna chegou ao extremo de se zangar comigo no princípio por causa do meu eterno silêncio em relação à sua irmã, e por eu me mostrar tão indiferente perante os contínuos e apaixonados elogios que fazia a Avdotya Romanovna. Eu não sei o que ela pretendia. É claro que Marfa Petrovna deve ter posto a Avdotya Romanovna a par da minha maneira de ser. Ela tinha um hábito infeliz, contava a todo mundo os nossos segredos conjugais e se queixava constantemente de mim a todos. Como não faria isso também com uma nova e tão bonita amiga? Imagino que as duas não deviam ter outro assunto que não fosse eu, e sem dúvida que em todos esses sombrios e misteriosos boatos que corriam a meu respeito, deviam ter chegado ao conhecimento dela. Aposto como o senhor também deve ter ouvido alguma coisa do gênero. Ouvi, Ludin acusava o senhor até de ter sido a causa da morte de uma menina, é verdade? Faça-me favor de deixar em paz todas essas vilanias, respondeu Svidrigailov com repugnância e brusquidão. Se o senhor quer de fato saber a fundo todo esse disparate, talvez algum dia eu lhe conte, mas agora... Também falou de certo criado seu da aldeia e de que o senhor também tivera a culpa não sei de quê. Por favor, já chega, atalhou Svidrigailov com impaciência colérica. Não será o tal criado que depois de morto foi buscar o seu cachimbo, como o senhor me contou? Insistiu Raskolnikov com irritação crescente. Svidrigailov olhou firme para Raskolnikov e pareceu a este que houve por um momento um brilho fulminante e mal naquele olhar. Mas Svidrigailov conteve-se e respondeu com muita delicadeza. É esse mesmo. Vejo que isso também lhe impressiona muito e considera um dever satisfazer a sua curiosidade com todos os pormenores na próxima oportunidade. Que vão para o diabo. Vejo que de fato posso passar por uma personagem de novela romântica. Portanto, sendo assim, veja até que ponto eu tenho a obrigação de agradecer a Marfa Petrovna por já ter contado à sua irmã tantas coisas secretas e curiosas a meu respeito. Não me atrevo a avaliar a impressão que isso lhe causou, mas em todo caso foi muito proveitoso para mim. Apesar de toda a sua natural repugnância por mim e apesar do meu eterno aspecto sombrio e repelente, Avdotya Romanovna acabou por sentir compaixão pelo homem pervertido. E quando o coração de uma mulher começa a se apiedar, isso para ele é evidentemente mais perigoso. Então ela começa a sentir infalivelmente anseios de salvar, de regenerar, de ressuscitar, de guiar para fins mais elevados, de chamar a uma nova vida e uma nova atividade. A uma nova vida e a uma nova atividade. Bem, já sabe o que se pode imaginar dentro deste teor. Eu compreendi imediatamente que a borboleta andava rondando a chama e me pus de sobreaviso, mas parece que o senhor franz o senho, Rodion Romanovich. Não é caso para isso, porque, como sabe, a coisa não foi além disso. Raios, partam o vinho que eu bebi. Olha, fique sabendo que desde o primeiro momento eu sempre lamentei que o destino não tivesse feito a sua irmã nascer no segundo ou terceiro século da nossa era, em algum lugar, filha de um poderoso príncipe ou de algum governador ou procônsul da Ásia Menor. Procônsul da Ásia Menor. Não há dúvida nenhuma de que teria sido uma daquelas mulheres que sofriam martírio e certamente teria sorrido quando dilacerasse o seu peito com ferros em brasa. Ela teria se oferecido para isso espontaneamente e nos séculos IV ou V teria se retirado para o deserto do Egito e lá teria vivido 30 anos alimentando-se de raízes, de fé e de visões. O que ela deseja e pede é unicamente sofrer o mais depressa possível um martírio por alguém. E desde que não o façam sofrer, é possível que se atire ponte abaixo. Ouvi dizer alguma coisa a respeito de um certo senhor Razumikin. Segundo dizem, é um rapaz sensato, o que o seu nome já indica. Ver nota 16, capítulo 4, parte 1 da página 63. Provavelmente é um seminarista. Pois bem, ele que cuide de sua irmã. Em resumo, eu creio que a compreendi, e isso muito me honra. Mas naquele momento, quero dizer, quando se conhece uma pessoa, a princípio, o senhor bem sabe que se fica sempre um pouco desorientado e incorremos sempre em incompreensão. Não somos muito clarividentes. Vemos aquilo que não existe. Tentei tirar proveito disso. Além do mais, ela era tão bonita. Eu não tinha culpa. Em resumo, desde o primeiro momento ela me inspirou uma paixão irresistível. A Avdotya Romanovna é terrivelmente casta, de maneira inaudita e nunca vista. Repare que eu digo isso da sua irmã como uma realidade. Ela é casta, talvez até a um grau doentio, apesar de toda a sua largueza de espírito, e isso a prejudica. Lá em nossa casa, havia uma moça,
Paratia, a Paratia dos olhos negros que tinha enviado de outra aldeia como Aya, e a qual eu não vira até então. Uma moça muito engraçada, mas extraordinariamente estúpida. Era muito chorona, enchia a casa de gritos e até provocou um escândalo. Uma vez depois do jantar, Avdotya Romanovna foi intencionalmente me procurar sós na alameda do jardim e exigir com olhos faiscantes que eu deixasse Paratia em paz. Essa foi a nossa primeira conversa a sós. Eu, é claro, considerei uma honra atender ao seu desejo, mas me esforcei para me fingir contrariado, mortificado numa palavra. Desempenhei muito bem o meu papel. Devido a isso se estabeleceram entre nós certas relações, diálogos secretos, lições de moral, admoestações, pedidos e até lágrimas. Pode acreditar, até lágrimas. Veja o Senhor onde a paixão pela catequese conduz algumas moças. Eu, é claro, coloquei a culpa de tudo no meu destino. Pintei-me como um homem ávido de luz. Usei o recurso mais poderoso e infalível para me apoderar do coração de uma mulher, um recurso que nunca falha e que produz efeito em todas elas, da primeira à última. Esse recurso, como todos sabem, é a lisonja. Não há no mundo coisa mais difícil do que a sinceridade, mais fácil do que a lisonja. Se a sinceridade se mistura à mais mínima nota falsa, surge imediatamente a dissonância e atrás dela o escândalo. Ao passo que a lisonja, ainda que seja falsa até a última nota, torna-se simpática e ouve-se com satisfação. Com satisfação grosseira, sim, mas com satisfação. E por mais tosca que seja a lisonja, metade dela pelo menos parece sempre verdadeira. E isso em todos os graus de cultura e hierarquia social. Seria possível seduzir até uma vestal com a lisonja. E nem é preciso falar das pessoas vulgares. Não posso deixar de sorrir quando me lembro de como seduzia uma vez uma mulher casada com filhos e virtuosa, e que além disso gostava muito do marido. Como aquilo foi divertido e me deu tão pouco trabalho. Mas de fato a senhora era extremamente virtuosa à sua maneira. Toda a minha tática se reduziu unicamente a me mostrar sempre como se me sentisse esmagado pela sua castidade e cheio de adoração por ela. Eu a adulava de uma maneira descarada e apenas conseguia segurar a mão dela ou dar um olhar. Logo recriminava a mim mesmo por ter conseguido aquilo à força, porque ela não queria e tanto não queria que eu, se não fosse tão pervertido, provavelmente nunca teria conseguido nada. Na sua inocência, ela não pressentia sequer o mal e entregou-se inconscientemente, sem saber, sem suspeitar, etc, etc. Enfim, consegui tudo dela e a boa da senhora estava convencida de que era inocente e púdica e que cumpria todos os seus deveres e obrigações e que caíra de um modo inesperado. E como ela ficou zangada comigo quando eu, no fim de tudo, acabei por lhe dizer com toda a sinceridade que estava plenamente convencida de que em tudo aquilo ela procurara tanto prazer quanto eu. A pobre Marfa Petrovna também se rendia terrivelmente à lisonja, e se eu tivesse pedido, não há dúvida de que, se ainda fosse viva, teria me cedido todos os seus bens. Mas eu estou bebendo e falando sem pensar. Espero que não fique admirado agora por eu lhe dizer que esse mesmo efeito começou a se manifestar em Avdotya Romanovna. Simplesmente eu fui tolo e impaciente e pus tudo a perder. Antes disso, algumas vezes, sobretudo uma certa vez, uma terrível expressão dos meus olhos já a impressionara pessimamente, aliás, acredita? É que fulgava neles cada vez com mais violência e clareza um fogo que assustava e que acabou por se tornar odioso. Não quero lhe contar pormenores, mas brigamos. Então cometi outra estupidez. Comecei a troçar da maneira mais grosseira de toda aquela catequese e conversão. Paratia voltou a entrar em cena e não apenas ela. Numa palavra, eu comecei a levar uma vida infernal. Oh, se o senhor Rodion Romanovich tivesse visto, ao menos uma vez na vida, como os olhos da sua irmã brilhavam em certas ocasiões. Não é por eu estar agora embriagado e ter bebido um copo de vinho que estou lhe dizendo a verdade. Afirmo-lhe que aquele olhar não me deixava dormir e, por fim, já nem sequer podia suportar o rumor da sua saia. Era como se fosse me dar um ataque de epilepsia. Nunca pensei que pudesse chegar a me ver tão embevecido. Em resumo, era absolutamente necessário haver uma reconciliação, só que isso já era impossível. E imagina o que eu fiz então. Até que grau de estupidez a raiva pode levar um homem? Nunca faça nada quando estiver furioso, Rodion Romanovich, pensando que Avdotya Romanovna no fundo era uma pobre. Ah, desculpe-me, eu não queria. Mas que importa a expressão sempre que designe a ideia? Enfim, que vivia do trabalho das suas mãos, que tinha de sustentar a mãe e a si mesma. Oh, diabo, já vai ficar outra vez aborrecido. Resolvi lhe oferecer todo o meu capital. 30 mil rublos era tudo que eu podia arranjar naquele momento. Se ela quisesse fugir comigo e vir para cá, para Petersburgo. É claro que eu lhe jurei amor eterno, felicidade, etc, etc. Será capaz de acreditar que eu, então, estava tão louco que, se ela tivesse me dito, corta o pescoço ou envenena Marfa Petrovna e casa comigo, eu teria feito isso imediatamente? Mas tudo acabou numa catástrofe, como o senhor já sabe, e pode calcular também como eu fiquei furioso quando soube que Marfa Petrovna fora buscar o patife do Ludin e andava preparando um casamento, que no fundo teria sido o mesmo que eu lhe propunha. Não é assim? Não é assim? Não é verdade? Reparo que me escuta com muita atenção. É um rapaz interessante. Impaciente, Svidrigailov deu um soco sobre a mesa. Estava vermelho. Raskolnikov via claramente que aquele copo e meio de champanhe que ele bebera sem perceber, aos golinhos lhe fazia mal. E decidiu se aproveitar dessa circunstância. E Svidrigailov lhe inspirava um grande receio. Muito bem, tudo isso me fez crer que o senhor veio a Petersburgo com intenções a respeito da minha irmã, disse Svidrigailov, francamente e sem a mínima dissimulação para irritá-la ainda mais. Ah, basta, disse Svidrigailov, como se tivesse apercebido de repente. Já lhe disse, e além disso, a sua irmã não me suporta.
Disso eu tenho certeza, mas não é disso que se trata agora. Está certo de que ela não me suporta? Svidrigailov piscou um olho e sorriu com sarcasmo. Tem razão, ela não gosta de mim, mas nunca põe as mãos no fogo quando se trata de coisas entre marido e mulher ou entre apaixonados. Há sempre aí um cantinho que permanece ignorado para todo mundo e que só eles, os dois, conhecem. É capaz de afirmar que a Avdotya Romanovna me olha com aversão? A julgar por algumas frases e palavras que disse durante a nossa conversa, pude concluir que o senhor ainda tem intenções e das mais urgentes sobre Dunya. Intenções, naturalmente, vis. O quê? Eu disse algumas frases ou palavras? E Svidrigailov manifestou um terror muito ingênuo, mas sem dar a menor atenção ao epíteto atribuído às suas intenções. Acabou de dizê-las, mas por que tem tanto medo? Eu tenho medo? Eu estou com medo? Eu tenho medo do senhor? O senhor é que deve ter medo de mim, Monte. Ora esta. Além do mais, estou bêbado, bem vejo. O pouco que não deu outra vez com a língua nos dentes. Raios partam um vinho, vou beber água. Pegou a garrafa e, sem mais cerimônias, atirou-a pela janela. Tudo isso são tolices, continuou Svidrigailov, molhando o guardanapo que passou nas têmporas. Posso esclarecer tudo com uma só palavra e reduzir a pó todas as suas suspeitas. O senhor, por exemplo, sabe que eu estou para casar? Já me disse isso outro dia. Já lhe dissera? Pois não, me lembrava. Mas naquele momento não devo ter dito de uma maneira definitiva, porque ainda não conhecia a minha futura noiva, a coisa não passava de uma intenção. Mas agora já tenho noiva e o assunto está decidido. E embora não se trate de nenhum assunto urgente, já vou agarrá-la e levá-la para vê-la, sem falta, porque quero pedir a sua opinião. Ó diabo, só temos 10 minutos. Olha para o relógio, aliás, vou lhe contar, porque no seu gênero, o meu casamento é uma coisa interessante. Mas que o senhor está fazendo? Quer ir embora outra vez? Não, não vou já. Não vai? Sério? Vejamos. Eu ainda vou levá-la até lá com certeza para que conheça minha futura esposa, mas agora não, porque agora o senhor está com pressa. O senhor vai para a direita, eu para a esquerda. Conhece essa tal de Herslit? Essa mesma Herslit em cuja casa estou hospedado, hein? Já ouviu falar dela? Mas em que o senhor está pensando? É aquela que é acusada de ter provocado o suicídio de uma moça neste inverno? Bom, já ouviu o seu nome? Já ouviu falar dela? Bem, pois foi ela quem me sugeriu essa ideia. Olha, disse-me ela. Tu andas aborrecido, precisa te distrair, porque eu, não sei se sabe, sou um homem triste, entediado. Pensava que eu era alegre? Não, sou um homem sombrio, mas não faço mal a ninguém. Fico sentadinho num canto e às vezes não digo uma palavra durante 3 dias. Mas essa cabra da Herslit, é claro, eu digo isso francamente, tem um objetivo. Diz que eu vou me aborrecer, vou abandonar minha mulher, e então ela tomará conta dela e vai explorar lá no nosso meio ou no outro mais elevado. Dizem que tem um pai decrépito, funcionário, aposentado, que passa a vida sentado numa poltrona e fica 3 dias sem arredar pé dali. Dizem que também tem mãe, uma senhora muito decente, a sua mamacha, perdão. Além disso, o filho faz o serviço não sei onde, em algum governo, só que não os ajuda. Uma filha se casou e não sabem dela, mas tomam conta de 2 sobrinhos pequenos, como se já não tivessem bastante bocas a sustentar. A outra filha, a mais nova, só daqui a um mês é que faz 16 anos, o que significa que daqui a um mês já podem casá-la. É essa que me destinam. Fomos ver essa gente. Que ridículo aquilo tudo. Eu me apresento, proprietário, viúvo, um nome conhecido com relações com dinheiro. Ora, que importa que eu tenha já 50 anos e ela ainda não tenha feito 16? Quem é que se preocupa com isso? Então eu não sou um bom partido, hein? Eu não sou um bom partido, bem? Haha, devia ter me visto falando com os pais dela. Impagável. Ela aparece, senta-se, bom, já pode imaginar, com as saias ainda pelo joelho, uma flor em botão, cora, ruboriza-se como a alvorada. Deviam tê-la enchida de recomendações. Eu não sei o que o senhor pensa quanto às mulheres, mas esses 16 anos, esses olhares ainda infantis, essa timidez, essa vergonha que chega até as lágrimas, são para mim alguma coisa de superior à beleza. Isso para não dizer que, nesse sentido, ela é também uma perfeição. Cabelo louro, claro, fino, ondulado, com cachinhos, lábios carnudos vermelhos e uns pezinhos, um encanto. Bem, pois ficamos amigos. Eu digo a eles que por certas razões domésticas tenho pressa, e no dia seguinte, isso é, anteontem, já estávamos oficialmente noivos. Desde então, sempre que vou até lá, sinto-a nos joelhos e não a largo. Ela, é claro, fica corada como uma romã, mas eu a beijo a todo momento. A mãe naturalmente faz-lhe ver que, para isso, que diabo? É que ele é teu marido? Assim é que é, enfim, uma pérola. E a situação atual de noivo talvez seja verdadeiramente melhor que a de marido. Isto é, o que se chama la nature est la vérité. Não sei como é que se pronuncia. Haha. Eu devo ter falado com ela umas 2 vezes, e a pequena não é tola. Às vezes me olha de uma maneira, às escondidas, e fica toda vermelha. Olha, tem uma carinha que parece uma Madonna de Rafael, porque a Madonna da Sistina tem uma cara fantástica, ou uma cara de paixão louca. Não o impressionou? Bem, pois ela é desse tipo. Assim que ficamos noivos, eu no dia seguinte fui até lá e levei para ela presentes no valor de 1.500 rublos, um adereço de brilhantes, outro de pérolas, uma caixinha de prata para o toucador. Olha, assim grande com tudo quanto é preciso para que ela também, como a Madonna, transfigure a carinha. Ontem à noite sentei-a nos joelhos e, como pôde calcular sem fazer cerimônias, e ela ficou
E como pode calcular sem fazer cerimônias? E ela ficou toda vermelha e derramou umas lagrimazinhas. Não queria render-se e toda ela ardia. Todos se retiraram por um momento, de maneira que ficamos os dois a sós, e de repente ela se atirou ao meu pescoço e me abraçou com as suas mãozinhas e me beijou. E me jurou que será obediente, fiel e boa esposa, que me fará feliz, que me dedicará toda a sua vida, cada minuto da sua vida, que se sacrificará completamente. E que em troca disso deseja de mim unicamente estima. E nada, disse ela, nada, não preciso de nada de presente nenhum. Há de concordar comigo que escutar semelhante declaração a sós dos lábios de um anjo como esse de 16 anos incompletos, cheio de rubores virginais e com lagrimazinhas de entusiasmo nos olhos, há de concordar comigo que é bastante sedutor. Não é para arrebatar qualquer homem? Não vale qualquer coisa? Bem, ouça, há de vir ver a minha noiva, mas hoje. Em resumo, essa enorme diferença de idade e de experiência provoca volúpia no Senhor, mas pensa em se casar de fato? E o que tem isso? Certamente, cada um se arranja como pode, e de todos, aquele que melhor vive é o que melhor sabe iludir a si mesmo. Haha, o Senhor afinal é um homem sério, tenha piedade de mim, paizinho, que sou um pecador. Hehehe. No entanto, o senhor tomou a seu cargo os filhinhos de Ekaterina Ivanovna, se bem que no fim das contas deve ter tido as suas razões para isso, e agora já compreendo tudo. As crianças, de maneira geral, agradam-me muitas crianças, disse Svidrigailov rindo às gargalhadas. A propósito disso, eu posso até lhe contar um episódio muito curioso que se prolonga até agora. No próprio dia em que cheguei, percorri todos esses bordéis há 7 anos que não os frequentava. O senhor provavelmente já notou que quando eu estou ao seu lado não tenho pressa de ir ver as minhas antigas amizades e conhecidos. Não, e até faço o possível para evitar encontrá-los. Repare numa coisa, com Marfa Petrovna lá na aldeia, era um suplício mortal me lembrar de todos esses lugarzinhos secretos, nos quais sabe lá as coisas que se podem encontrar. Raios me partam. As pessoas de baixa condição embriagam-se, a juventude instruída devido à ociosidade consome-se em sonhos e desvarios imprecisos, excita-se com teorias. De todos os lados acorrem os judeus, escondem o dinheiro, e o restante entrega-se ao vício. Por isso, desde o princípio, essa cidade me enjoou. Um dia fui parar numa soirée dançante, soirée, S-O-I-R-E-E, acento agudo no penúltimo E, dançante, como lhe chamam, um prostíbulo horrível, e me agradam precisamente os prostíbulos sujos. É claro que se dançava ali uma canção tão descarada como em nenhum outro lugar, e como até no meu tempo não se dançava. Nisso sim houve progresso. De repente eu olho e vejo uma mocinha dos seus 13 anos, muito bem vestida, dançando como uma virtuose, com um virtuose e com outro à frente, com o seu vis-a-vis. A mãe estava sentada numa cadeira junto à parede. Já pode ver que espécie de canção era esse. A moça se sobressalta, cora e por fim se dá por ofendida e desata a chorar. O virtuose segura e começa a obrigá-la a dar voltas e a fazer piruetas diante dele. E todos em volta riem. E nesses momentos a sua sociedade me agrada. Ainda que seja do cancan, eles riem e gritam. É isso mesmo, é assim que se faz. Ou então não trago meninas para cá. É claro que tudo aquilo me repugnava, mas com lógica ou sem ela, a gente vai se divertindo. Parar por aqui, pessoal, na página 520 do livro, tá? Na próxima leitura eu vou tentar chegar até a página 540. Muito obrigado a todos, até a próxima e falou!